A quinta temporada de Boku no Hero é uma temporada muito estranha, porque a não ser os megas fãs da obra ou pessoas que gostam muito da história, parece que quase ninguém sabe que ela existe ou que foi lançada, e quase todo mundo esqueceu que ia ter uma próxima temporada. Alguns dizem que esse é o tal do efeito Mandela. Nessa situação meio estranha, será que é uma prova que a mágica de Boku no Hero está se esvaindo? E será que mesmo assim vale a pena assistir essa temporada também? Bom, apesar de eu não ter feito vídeos das temporadas anteriores, só do filme e um especial, esse vídeo com certeza vai ter spoilers dessas temporadas. Então se você não as viu e não quer spoilers dessa temporada e do futuro provavelmente também, esse vídeo não é muito indicado. Mas vamos lá. Então, a quinta temporada de Boku no Hero Academia continua acompanhando a mesma história de Midoriya, e também, é claro, de seus amigos da UA, e pega basicamente logo após o fim da quarta temporada, e as ramificações do que aconteceu e encaminhou com a situação da Eren-chan e tal. Nessa temporada, eles vão passar por mais algumas batalhas, como já é de se esperar, né? Tanto dentro da escola, tanto fora dela, em estágios com heróis profissionais. E numa dessas lutas, Deku, sem querer, libera algo que tem um grande potencial, um novo tipo de poder ramificado do One for All. Esse poder é mais um passo na sua jornada para ser o novo símbolo da paz e pegar então a tocha passada por All Might. Só que esse poder não vai ser tão simples assim não, e ele vai ter que aprender a lidar com essa mais nova técnica. E com isso, no meio do caminho desse mais novo desafio, aprender um pouco mais sobre o seu papel nessa história. É claro que Boku no Hero não é só a história de Midoriya. E acompanhamos um pouco de vários outros personagens, e também o grupo de Shigaraki, que recebe quase que metade da temporada para contar sua história. Em resumo, se você gosta de shounen, basicamente Boku no Hero é a cara do shounen. Aventura, shounen, ação, shounen, poderes, shounen, super-heróis e escolar, e gosta da obra como um todo e já viu as temporadas anteriores, a quinta temporada de Boku no Hero Academia é com certeza algo que você deve assistir. Mas se esse não for o seu caso, talvez você não goste muito da obra ou já esfriou, talvez você não goste. Mas as chances de você gostar ainda são bem altas. Com nota de 7.5, a temporada 5 de My Hero Academia é a temporada com a menor nota das temporadas principais. E também a quantidade de pessoas que assistiram com certeza caíram muito em relação às outras. E então, o que aconteceu? Por que essa temporada é tão, entre aspas, diferente das outras? E mesmo nessa situação, vale a pena assistir ainda? Bom, não é como se a história tivesse mudado alguma coisa. Então sim, ainda vale a pena assistir mais essa temporada. Só que essa situação estranha de descaso da comunidade em geral, ela acontece por vários casos que juntos criam um efeito bizarro que parece que ninguém percebe que a temporada já saiu ou liga se ela saiu ou não. Dentre esses vários casos, o principal deles é que essa temporada, apesar de tudo que você já pode esperar, lutas da hora, vilões insanos, personagens fantásticos, o pessoal da UA lutando, aprendendo e crescendo com a constante mudança das suas voltas, essa temporada não deixa de ser uma temporada meio que de transição. Meio que nada de muito importante para a história, para o desenvolver no momento dela, acontece nessa temporada. Apenas é construindo seus temas e criando situações para elas serem resolvidas numa temporada futura. Porque tirando a situação do novo poder do Midoriya e o flashback do Shigaraki, essa temporada meio que não tem nada assim não, sabe? É o tipo de temporada que quem realmente gosta muito da obra vai gostar muito, porque ela elabora e mostra vários personagens que antes não recebiam muita atenção, como a turma One-B. E é claro, a apresentação de vários outros personagens novos, com poderes muito legais, e o arco da história de redenção do Endeavor. Mas por esse exato motivo, quem não é tão fã assim da obra, vai achar essa temporada um tanto quanto meh. E por causa disso, por causa dessa falta de importância nas coisas acontecendo, apesar de ter um poder literalmente novo do Midoriya, uma coisa que vai ramificar muitas coisas no futuro, e também um flashback do Shigaraki que é muito importante, faz com que a visão da comunidade que assistiu fique bem ok, que essa temporada não foi tão boa quanto as outras, entendeu? E por causa disso, a discussão em volta da temporada, entre aspas, não sai daquele patamar de foi apenas ok, nada sensacional ou impressionante. Além de vários outros casos que ajudam muito nessa visão, o fator dessa temporada não ter saído no mesmo ritmo que as outras, por causa, obviamente, da pandemia, isso faz com que o interesse das pessoas comece a diminuir quanto mais tempo passa sem uma temporada principal, fazendo com que essa parte seja um tanto quanto esquecida em meio a grandes animes que surgiram nesse meio tempo de falta de Boku no Hero. E é claro que a obra sofre muito com essa situação. Essa falta do interesse do público em massa
também reflete na visão da comunidade como um todo em relação à obra, como se realmente a mágica de Boku no Hero esteja acabando, como se tudo apresentado fosse mais do mesmo, não seja algo inovador e sensacional. É claro que essa exata situação faz com que várias pessoas gostem realmente muito mais da obra, mas também, infelizmente, o oposto também é verdade. Mas pelo menos essa temporada não tem um slideshow numa das lutas mais importantes, né? Quarta temporada. Bom, as partes técnicas. A animação continua o mesmo nível, apesar de não ter slideshow. Lutas muito interessantes e dinâmicas. Efeitos também bem legais, apesar de quase não terem. Só que em certos momentos, a animação também cai bastante. E você acaba percebendo umas coisas bem esquisitinhas, engraçadas até. Mas enfim, músicas, a mesma coisa das outras temporadas, segue a mesma linha. Muito boas e no mesmo tipo de dinâmica, se é que vocês me entendem. Efeitos sonoros também, muito bons. Então, a quinta temporada de Boku no Hero é isso. Não, a mágica de Boku no Hero ainda não acabou, apesar de ter diminuído bastante. Ainda é uma história realmente muito interessante, principalmente nas partes com o Endeavor, que tem um arco de história realmente muito bom, e é uma temporada que, apesar de tudo, é realmente muito bom e muito bem feito e muito legal e interessante. É uma temporada que, apesar de tudo, é literalmente mais do mesmo. Para alguns, isso é o suficiente e vai ser algo ótimo de assistir. Mas também para outros que buscam se surpreenderem, assim como aconteceu nas temporadas anteriores, não vai ser algo muito uau assim não. Isso, é claro, depende muito do tipo de pessoa que você é. É uma temporada que, mesmo tendo muita ação, tempo de tela para vários personagens interessantes e plots realmente muito importantes para a obra em geral, não deixa de ser uma temporada de transição e construção para o futuro, aderindo mais e mais para então estourar o plot em uma temporada seguinte. Então, como um último comentário nesse vídeo, vocês já ouviram falar do Boku no Hero Academy Legal's Vigilante? Vigilante é um mangá spin-off da história normal do Boku no Hero. Ele se passa antes da história do Midoriya e acompanhando alguns outros personagens diferentes ali. Certo, então por que exatamente eu tô falando disso num vídeo sobre a quinta temporada? É que tipo assim, se você não acompanha o mangá de Boku no Hero e só acompanha o anime, ler Vigilante antes de assistir essa temporada é realmente muito indicado. Porque é o seguinte, essa temporada tem algumas revelações que, se você só acompanha a história principal, acontecem bem do nada. Apesar dessa situação não ser necessariamente ruim, por ser bem, apareceu, você ainda meio que não teve como criar nenhum sentimento com essa situação. Apesar de ser bem feita e passar um feeling da hora. A coisa é que, se você lê o Vigilante, até ali o capítulo 100, 105 e tal, essa situação e algumas outras da história também não vão ser puff do nada. Você já vai ter tido uma exposição a essas situações antes mesmo delas acontecerem na história principal, por terem sido mostradas de alguma forma no Vigilante, entende? Então, tipo assim, mesmo que não tenha nada de errado com essas situações e a obra em si, ter lido Vigilante antes de assistir essa temporada aumenta e muito o seu aproveitamento e acaba virando uma situação muito mais legal do que devia ser. É claro que, se você só acompanha o anime e vai ler o Vigilante, você vai receber alguns spoilers do mangá normal de Boku no Hero, principalmente porque o anime é naturalmente antes do mangá. Só que não são spoilers que degradam o seu aproveitamento, são, entre aspas, spoilers de qualidade, são spoilers construtivos, se é que isso é possível. E ao invés de afetar negativamente seu aproveitamento quando as coisas enfim aparecem na história normal, ela simplesmente vai te fazer ver as situações de uma maneira diferente. Tipo, eu vi isso no Vigilante, que da hora. Então, se você tem a oportunidade e o tempo para dedicar a essa leitura, mesmo que você não planeje acompanhar o mangá normal, eu diria que, principalmente se você não acompanha o mangá, Vigilante é algo que é realmente interessante você ler para aproveitar e gostar ainda mais do mundo de Boku no Hero. E essa leitura, inevitavelmente, faz com que essa temporada seja melhor para você que leu essa história do que para as outras pessoas que não leram.